Câmara aprova a modificação na legislação dos defensivos agrícolas. A ProSoja Mato Grosso do Sul confirma a quebra de 30% na produtividade do milho safrinha no estado. Datagro projeta uma área com soja no Brasil 3% maior no ciclo novo, temporada 18-19. E China isenta a tarifa para a soja importada de países da Ásia e do Pacífico. Cotações de mercado, mercado físico, futuro, previsão do tempo e muito mais, você começa a acompanhar a partir de agora aqui no Agricultura BR. Boa tarde. Depois de várias tentativas, a Comissão Especial da Câmara aprovou, mesmo com protestos de ambientalistas, o texto do deputado Luiz Nishimoro, que modifica a legislação dos defensivos agrícolas no país. Esta aprovação, que aconteceu nesta última segunda-feira, teve 18 votos a favor e 9 contra. De Brasília, Catarina Martorelli tem mais informações. As discussões começaram ao meio-dia e não foram poucas. Em muitos momentos, a bancada ruralista e a oposição bateram boca. Deputados que são contra a aprovação do projeto usaram levantamentos de órgãos como Anvisa e Instituto Nacional do Câncer para justificar os malefícios dos agrotóxicos à saúde do brasileiro, caso o relatório fosse aprovado. As tentativas de votar vêm desde abril e somente no fim da tarde o parecer do relator, deputado Luiz Nishimori, foi votado e aprovado. Catarina Martorelli para o SBA. Na manhã desta terça-feira, a Datagro Consultoria convocou uma call crop para falar a respeito da expectativa para a safra de soja do Brasil, temporada 2018-2019. Na tela você acompanha com a gente agora os principais pontos destacados pela Datagro na manhã desta terça. Você vê conosco na tela informações a respeito deste levantamento divulgado na manhã desta terça-feira. Bom, em primeiro ponto, Datagro já projeta uma elevação de 3% na área a ser plantada com soja no Brasil no ciclo 2018-2019. Há também uma tendência de preços médios em 2018 melhores que em 2017. A lucratividade ficou projetada entre 25% a 48% e com uma demanda global consistente pela oleaginosa, projetando ainda um cenário positivo em 2019. Na manhã desta terça-feira, a Datagro, durante este call para a temporada 2018-19, apresentou outros pontos também. Alguns deles falando a respeito das dificuldades que podem haver para a safra 2018-19 de soja do Brasil. Na tela você acompanha agora alguns outros fatores que podem vir a ser dificuldades pela frente. Um deles, insegurança cambial, endividamento. Vem também sendo colocado em questão a insegurança climática e a safra potencial estimada pela Datagro na temporada 2018-2019 em 121 milhões de toneladas. Fabiano, foram estes os principais destaques do call feito pela Datagro na manhã desta terça. Foi sim, Juliana, e é por conta disso que nós vamos falar agora com Flávio França Júnior, ele que foi o responsável por essa teleconferência na manhã de hoje. Participamos hoje mais cedo da equipe do Agricultura BR e vamos conversar com ele que é uma das maiores especialistas do mercado agrícola do país. França Júnior, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E eu quero saber o seguinte, olha, hoje nós tivemos algumas pontuações importantes, uma iniciativa bem interessante da Datagro, que é muito tradicional ao falar de mercado sucro-alcooleiro, e nós tivemos esses posicionamentos para mercado de soja, para mercado de milho também. Alguns fatores estiveram muito ligados ao câmbio e também a esse conflito comercial entre China e Estados Unidos. Neste momento, eu lembro você comentando, você dizia o seguinte, que Brasil ou os exportadores, as tradings que operam por aqui, acabam se beneficiando dessa situação, mas que no futuro pode haver
uma situação de China e Estados Unidos se entenderem, e bom senso é importante, e quando isso acontecer, pode ser que a China volte a comprar soja dos Estados Unidos em quantidades maiores. Quais são os cenários desenhados? França Júnior, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Um prazer estar com vocês. Na verdade é isso, né? A gente está vivendo um momento anômalo do mercado, né? Essa questão comercial da China, Estados Unidos e China, é um apêndice do mercado. Isso não estava na programação de ninguém. E isso trouxe uma distorção gigante para o mercado. Num primeiro momento, o impacto está sendo de uma queda brutal nos preços da soja, do milho, do trigo, dos grãos em geral, na Bolsa de Chicago. Com isso, a gente pode dizer que ninguém está ganhando com isso. Todo mundo está perdendo. Inclusive produtor brasileiro, exportador brasileiro. Como a demanda chinesa parou de comprar produto norte-americano e veio para o Brasil, num primeiro momento, por conta aí dos prêmios de exportação melhores, a gente aqui no Brasil está perdendo menos. Tá? Mais ou menos esse enfoque. Todo mundo perde, nesse momento a gente perde um pouco menos porque a demanda está aqui. Entretanto, aí vem o nosso problema interno doméstico relacionado à questão dos fretes. Então a gente não está conseguindo aproveitar em termos de volume, de fazer novos negócios, seja de soja, seja de milho, em cima dessa trava que está acontecendo na comercialização doméstica, por conta aí do tabelamento dos fretes. Então vejam, são atritos, são confusões aí de todos os lados, lá fora, na questão comercial, e aqui dentro, na questão dos fretes, na questão do comércio interno, porque a gente não está conseguindo levar essa soja para os portos, né? Então estamos com navios aí, filas de navios, atrasos, prejuízos para os exportadores, prejuízo generalizado, né? Então isso realmente é um alerta, um alarme, tá ligado, no mercado, que a gente tem um momento específico que a gente deveria estar aproveitando e infelizmente não está conseguindo. França Júnior, eu lembro de um gráfico que você apresentou durante a teleconferência da manhã de hoje, e na qual se mostrava a situação dos preços para a soja. Esse é um assunto aqui para o produtor rural, que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, que sempre é muito relevante. Mas mostrava uma linha na qual nós tínhamos valores em 2017, uma expressão melhor em 2018, com perspectivas, inclusive, mais interessantes, e 2019 com uma perspectiva, pelo menos inicial, positiva. Essa situação, ela é baseada em quais elementos para que você, a Datagro, coloque nesse momento 2018, um segundo semestre, principalmente lá em Chicago, né, trazendo para uma média melhor, tendo aquele chamado bom senso e também preço pago pela soja aqui no Brasil, num patamar um pouco mais interessante para esse produtor? A gente está... precisamos separar as coisas. A questão a briga comercial lá fora, Estados Unidos e China, nós estamos imaginando, vamos usando o bom senso, de que eles entram num acordo. Então, no primeiro momento, o mercado derreteu e há o conflito comercial. Havendo um acordo entre Estados Unidos e China, é provável que parte desse acordo seja a China comprar mais soja norte-americana. Portanto, isso levaria o conflito tem uma queda no preço agora, um acordo levaria esse preço, voltaria para o patamar aí da casa dos $10 ou algo acima, essa é a nossa impressão, e os nossos prêmios, que no primeiro momento aqui no Brasil subiram, voltariam a cair, né? Então essa seria assim, a ordem natural. Portanto, lá fora os preços voltariam, de repente, para o patamar que deveria estar, né? Com as perdas na Argentina e com a boa demanda global, os preços deveriam estar acima dos $10, como estavam antes desse movimento. E voltarão a esse patamar no momento em que for removido esse grande problema aí, que é a questão comercial, né? E internamente a gente ganha, entre aspas, aqui no primeiro momento e perderia num segundo. De todo modo, o nosso prêmio, os nossos preços aqui domésticos, considerando que a gente tem aí a tendência de um segundo semestre de oferta bastante limitada, a gente tende a enxugar bastante a nossa oferta,
teria espaço no segundo semestre no Brasil ainda para alguma entre-safra, então a gente poderia ter preços nossos um pouquinho dissociados, um pouquinho separados da flutuação da paridade lá de fora. E aí, para 2019, a sinalização é boa, por conta de demanda, por conta do consumo global se mantendo elevado, e toda a insegurança que a gente tem na questão do clima, né? Porque está tudo em aberto ainda a safra nos Estados Unidos, ela está totalmente aberta, ela está indo muito bem agora, mas ela tem os meses mais importantes, que seria julho e agosto, pela frente. Então, está aberta, nós estamos aí com um padrão climático global de laninha de fraca intensidade, que é mais ou menos parecido com neutralidade. Portanto, pode dar tudo. A gente pode ainda ter problemas nos Estados Unidos e pode acontecer tudo também na safra sul-americana no final do ano. Então, tem muita coisa para acontecer e eu entendo que a gente vai ter oportunidades, novas oportunidades na frente para fazer negócios interessantes também para a temporada 2019. Tá certo, França Júnior, poderíamos conversar durante boa parte desse começo de tarde. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e deixar o convite para que você volte a participar. Vamos continuar participando aí dessas iniciativas da Datagro que trazem esclarecimentos importantes para os envolvidos e principalmente para o produtor rural. Obrigado pela participação. Ok, um abraço a todos. Safra nova do Brasil, temporada 18-19. Vamos conversar com a equipe da Somar Meteorologia para saber como que o clima vai se comportar para a safra de soja do país. A Juliana Rezende traz um estudo que mostra qual é a tendência entre setembro deste ano até março do ano que vem. Olá, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Então já podemos pensar na próxima safra de soja do Brasil, que começa a fase inicial de plantio já entre setembro e outubro, a fase de desenvolvimento se estende aí por todo o verão e a fase de colheita já começa a partir de fevereiro. Considerando que teremos um cenário bem diferente do que o final de 2017, porque agora vamos entrar numa fase de aquecimento do Pacífico Central. Durante o ano de 2017, estávamos em fase de resfriamento, ou seja, de laninha. Agora, durante os próximos períodos, as últimas simulações já indicam que devemos entrar nessa fase de aquecimento do Pacífico Central, o que já garante indícios que podemos ter aí um El Niño entre o verão do ano de 2019. Isso já garante, então, que teremos um cenário bem diferente do ano de 2017. A chuva atrasou no ano de 2017, acabou atrasando o plantio da soja, e aí agora para os próximos períodos, então consideramos que esse cenário vai ser diferente. A chuva, ela não deve já se regularizar de forma tão antecipada, apesar de ser um cenário diferente de 2017. Ainda podemos ter o retorno das chuvas para o sul do país já durante a primavera, que garante uma condição bem favorável para grande parte das lavouras de soja da região sul. Agora, na parte central, a expectativa é de que a chuva ainda demore um pouquinho para se regularizar. Isso já garante que devemos ter alguns episódios de chuva ou outro na parte central do país, entre o sudeste e também centro-oeste, mas isso não garante que a chuva vai ser persistente e duradoura. Ou seja, algum episódio de chuva ou outro não vai garantir o cenário mais satisfatório para já realizar o plantio da soja em grande parte da região central do país. Agora, o cenário não vai ser também muito otimista, principalmente para a região do Mato Piba. Conforme as chuvas demoram um pouquinho mais para se regularizar na região central do país, a chuva vai seguir muito escassa na principal fronteira agrícola do país, ainda durante a primavera. Então, o cenário mais favorável vai seguir para a região sul já para a próxima safra de soja, enquanto que entre as regiões central e até a região do Mato Piba, a expectativa ainda é de chuvas bastante regulares, principalmente na fase inicial da próxima safra de soja do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Tá certo, Juliana Rezende. Olha, vamos falar agora a respeito de um evento que aconteceu durante essa última segunda-feira. Nós tivemos a Agroconsult apresentando os resultados do Rally da Safra e ali foi apresentado dados muito importantes em relação ao milho, confirmando uma safra menor mesmo, com 55 milhões de toneladas na segunda safra, e também assuntos a respeito da soja, o prêmio pago, que está sendo pago de $2 em relação ao que está sendo comercializado, e questões ligadas a travamento e comercialização de mercado. Nessa ocasião, Fabiano, André Pessoa comentou a respeito da entrega, do atraso na entrega dos fertilizantes no Brasil, fato que pode prejudicar a safra futura, temporada 18 e 19. Sobre todos estes assuntos, Walter Pulga Júnior conversou com ele em São Paulo e é o que você acompanha agora. André, a produtividade, a produção na safrinha, primeira perspectiva era melhor, caiu muito? Caiu bastante. A gente esperava uma safrinha lá em outubro, quando os insumos estavam sendo comercializados, a soja estava sendo plantada. A expectativa era de que não houvesse uma redução significativa de área e que houvesse uma manutenção do nível de investimento em tecnologia, né? A gente esperava uma safrinha de 68 milhões de toneladas, um pouco abaixo do ano passado, né? Mas na medida em que a soja atrasou o plantio e depois a colheita, os preços do milho no final do ano estavam baixos, né? Os produtores começaram a rever o seu planejamento, reduziram a área, né? Não de forma muito expressiva no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás e Mato Grosso do Sul, mas de forma bastante expressiva no Paraná, né? Também em São Paulo. Reduziram o nível de tecnologia empregado, compraram sementes de menor investimento, diminuíram o stand, economizaram um pouco em fertilizantes, né? Plantaram muito milho fora do calendário ideal, que seria até 20 de fevereiro, então teve muito milho plantado em março e até em abril, né? E não deram sorte com o clima, porque o clima em algumas regiões, como é o caso aí de São Paulo, Paraná, algumas áreas do noroeste de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul, durante o período de pendoamento do milho, nós ficamos de 30 até 40 dias sem chuva, né? Então, na fase crítica, onde mais precisava de água. Então, nessas regiões, a produtividade foi muito frustrada, né? Então, ao todo, no Brasil, a gente teve uma redução de uma expectativa que era de 68 milhões de toneladas, muito próxima da do ano passado, e vamos colher 55 milhões de toneladas. Então, foram 13 milhões de toneladas a menos do que o que se esperava lá no início, por conta desses 4 fatores. Some-se a isso a redução da safra de verão. A gente também teve uma redução de área plantada significativa no sul do Brasil e uma queda de produtividade. Então, ao todo, o Brasil, ano passado, produziu 99 milhões de toneladas de milho e esse ano vai ter que se contentar com 82, ou talvez até um pouco menos, né? Porque ainda tem lavouras que estão ainda no processo de desenvolvimento, precisando ainda de um favorecimento do clima. Teve muita lavoura tombada, né, no estado do Paraná com ventos, né? E algumas áreas não serão sequer colhidas, né? Então a gente está com 82 contra os 99 do ano passado, é uma redução muito expressiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar da guerra comercial Estados Unidos-China. Alguns analistas dizem que é para se preocupar. O Brasil não teria muitas vantagens com isso. Mas, como você está vendo, para o caso, por exemplo, de milho e soja? No caso do milho, a influência é pequena, não? No caso do milho, a influência é pequena. A China é autossuficiente em milho, importa 3 milhões de toneladas num universo de 250 milhões de toneladas de consumo. Então, não faz muita diferença. Tem um estoque muito grande, então pode prescindir de milho americano. Quase não há efeito aí sobre o mercado de milho, né? Agora, sobre o mercado de soja é diferente, porque os americanos, junto com o Brasil e a Argentina, mas principalmente junto com o Brasil, são os grandes fornecedores de soja para o mercado chinês, né? A China não tem produção própria suficiente para atender o seu consumo, é um grande importador de quase 100 milhões de toneladas por ano, e os americanos ombreiam aí com o Brasil o posto de primeiro exportador para lá. O Brasil tem conseguido a liderança nos últimos 4 anos, mas os americanos exportam um volume muito grande. Então a China não tem como se abastecer sem a soja americana, né? Mesmo que a gente exporte tudo que a gente pode aqui, né, a gente não daria conta de abastecer o mercado chinês nos volumes que eles precisam. Esse ano a gente não tem ajuda, por exemplo, da Argentina, que teve uma frustração muito grande de safra.
Então, de fato, o que aconteceu já com os mercados é uma correção muito grande no preço de Chicago para baixo, da soja americana, compensada aqui no Brasil por uma subida dos prêmios. Então, se a gente pega preço de Chicago mais prêmio, a gente está mais ou menos na mesma situação que estava antes, né? Isso é um sinal claro de que os mercados estão funcionando. Do ponto de vista financeiro, eles estão arbitrando essa situação. Do ponto de vista prático de negócios realizados, a gente praticamente paralisou o mercado, né? Não tem uma sinalização clara de se essa retaliação a partir de 6 de julho vai estar valendo. Isso exige cautela de onde o novo abastecimento vai ser feito, não da safra desse ano, porque os fluxos seguem ocorrendo da soja que já estava comercializada, mas principalmente do ano que vem, onde a China se abastecerá o ano que vem. A tendência é que a gente fique com uma parcela maior desse mercado, com um prêmio alto aqui e um preço baixo lá em Chicago. Agora, é bom que se diga que a gente não tem só o problema da incerteza lá fora. A incerteza aqui dentro também sobre a precificação da soja decorre da insegurança em relação aos fretes. Qual será o novo patamar de fretes que nós vamos operar para a próxima safra? Aliás, para essa e para a próxima, né? Do que resta dessa e para a próxima. E isso paralisou o mercado. Então, mesmo que nós tivéssemos uma definição entre o que a China e os Estados Unidos vão fazer nos próximos meses, a situação de frete teria paralisado o mercado aqui, né? Então, a gente tem duas grandes incertezas. Uma delas deve se resolver nos próximos dias. A gente vai ter ou não uma decisão de retaliação no dia 6 até o dia 6 de julho, então a gente já vai saber qual é esse cenário, mas a gente segue com uma incerteza muito grande, que é a questão do frete aqui no Brasil, e por enquanto a comercialização da safra do ano que vem está paralisada, né? Tanto na soja quanto no milho, da próxima safrinha. Você viu o André Pessoa na entrevista com o Walter Puga, nós exibimos isso na 3ª edição, esse material dessa última segunda-feira, mostrando um pouco das percepções em torno de assuntos importantes. Aliás, durante essa semana você viu 4 pontuações importantes. Nós trouxemos o Hernani Klein, de uma corretora de Sinop, falando a respeito desse tema. Também o Carlos Dávalos, da Granos Corretora. Hoje, mais cedo, o França Júnior conversava conosco, da Datagro, sobre parte desse tema. E André Pessoa também concedeu essa entrevista, foi exibida na 3ª edição desta última segunda-feira. É importante trazer aqui para o público desse horário, porque traz pontuações muito importantes em relação a esse mercado agrícola nacional. O mercado agrícola que é altamente influenciado também pelos Estados Unidos. Em respeito às inspeções norte-americanas também, foi colocado nesta segunda-feira, durante a tarde, o seu relatório que mostrou até que um bom desempenho. Apesar de mais baixo do que na semana imediatamente anterior, as inspeções ou embarques realizados até a última quinta-feira foram dentro daquilo que era esperado pelo mercado. E você acompanha comigo agora o volume semanal e também para a campanha norte-americana. Você tem aqui até o dia 21 de junho de 2018, uma venda semanal de 514.214 toneladas. Para a campanha 2017 e 2018, já foram embarcadas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, 48.820.000 toneladas. Na 16/17, 52 milhões de toneladas. Esses são os dados relacionados à inspeção para o produto norte-americano soja. Vamos agora às atualizações a respeito da condição das lavouras de soja nos Estados Unidos, que já foram semeadas, ciclo novo, em desenvolvimento, temporada 18/19. Nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de acompanhamento de safra, mostrando que o desenvolvimento por lá vai sim muito bem. Até o último domingo, 95% das lavouras já estavam na fase de germinação. Na tela a gente acompanha que o ritmo está mais acelerado em relação ao visto nesta mesma época dos anos anteriores. No dia 24 de junho do ano passado, a área em germinação era de 93%, portanto, este ano está com o ciclo mais ágil. Na média das últimas 5 temporadas, o índice é de 89%, portanto, com a atual 95% das lavouras em germinação, o número confirma, portanto, bom desenvolvimento das lavouras por lá.
E as lavouras em boas e excelentes condições norte-americanas vêm naquela base que nós dizíamos nas últimas semanas. É muito alto. 73% de todas as lavouras estão nestas condições, o que traz uma pressão negativa para o mercado, mesmo depois de uma certa recuperação após uma baixa muito forte na Bolsa de Chicago. Veja comigo na tela agora os dados relacionados ao desenvolvimento de lavouras norte-americanas. Aqui nós temos as condições em boas e excelentes, 73%, em condições médias, 22%, e ruins ou muito ruins, 5% para os norte-americanos. Aqui nós não tivemos alterações em torno da situação das lavouras dos Estados Unidos. Na manhã desta terça-feira, o mercado da soja na Bolsa de Chicago trazia alguma recuperação nas cotações, porém muito baixas, nem perto de conseguir reduzir as perdas acumuladas neste mês de junho. A guerra comercial entre China e Estados Unidos fez as cotações da soja despencarem. A gente dá uma olhadinha em como estão os negócios neste momento. Veja conosco que a soja vem operando neste momento sem variação, bem próximo aos negócios com a última segunda-feira. Posição de julho vem estável agora a $8,74 mais 4 por bushel. Agosto, $8,80 o bushel. Soja para entrega em setembro vem negociada agora a $8,85 mais 2, enquanto a posição de novembro deste ano a $8,94 mais 4. Esta posição trazendo alguma tendência negativa, 0,1 cento de dólar caindo. E olha, falando ainda a respeito de soja, cenário internacional, a China vai isentar a importação de produtos de alguns países da origem da Ásia e também do Pacífico. É isso mesmo, a China quer comprar soja, essa taxa de imposto era de 3% e agora ela vai a 0 pela China em publicação de hoje pelos chineses, é o que você confere na tela comigo. A China está tentando achar outros fornecedores de soja, parece uma tentativa um pouco até às vezes juvenil chinesa em relação à compra da China, mas está aqui. Índia, Coreia do Sul, Bangladesh, Laos e Sri Lanka tinham taxas de 3%. Agora temos o fim da taxa. A decisão faz parte de uma lista mais ampla de produtos na região que prevê cortes nas tarifas de produtos agrícolas, químicos, médicos, siderúrgico e também de alumínio. Por que a China está fazendo isso? Para lidar com os cortes norte-americanos. Como a China não vai comprar dos Estados Unidos, precisa de outros fornecedores. No caso específico da soja, esses países pouco podem fazer para suprir um fornecimento norte-americano. Em compensação, em outros produtos, principalmente aqueles industrializados, eles podem dar uma força em relação à China, que busca alternativas por conta do conflito comercial com os Estados Unidos. É hora de acompanhar a cotação do dólar aqui no Brasil, ele que tem sustentado as cotações da soja e de outros produtos que são exportáveis. Na tela você acompanha a movimentação com o câmbio nesta terça-feira. Dólar vem bem estável hoje, bem próximo ao fechamento desta última segunda, leve queda agora de 0,05%, sendo vendido a R$ 3,77 mais 6. E olha, os reflexos da paralisação dos caminhoneiros de um prejuízo milionário, uma situação que está impactando o setor do agronegócio e todos os outros do país e deve seguir nesta situação. Quem fala um pouco a respeito do assunto é o repórter Valdir Pacheco. Há exatamente 37 dias, os motoristas de caminhão deram início a uma paralisação histórica que parou o país. Ainda hoje, os reflexos continuam sendo sentidos. Enquanto o impasse sobre o tabelamento do frete não é resolvido, empresas estão deixando de transportar mercadorias. Há armazéns lotados de soja por falta de espaço para o milho, que está em plena colheita. Em Mato Grosso, os prejuízos para o setor produtivo são milionários. E a cada dia que passa, o cenário fica ainda pior. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, a paradeira nos mercados de soja e milho é um dos grandes exemplos de como o setor sofre os impactos desta indefinição.
Já são mais de 3 semanas sem cotações em Mato Grosso, algo que nunca tinha acontecido no estado. A previsão é de que o impasse permaneça pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 28, prazo estipulado pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, para que todos os envolvidos na discussão busquem um consenso sobre o tema. A data foi definida durante a audiência do ministro Fux com representantes dos caminhoneiros e lideranças do setor produtivo, que debateu a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário no Brasil. O encontro foi realizado na quarta-feira da semana passada, dia 20, em Brasília. Em nota, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja MT, manteve seu posicionamento acerca do tabelamento de frete, considerado inconstitucional pela entidade. Na opinião da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, o estabelecimento do preço mínimo fere o princípio de oferta e demanda de mercado, pois cada segmento e região tem diferenças tributárias e características econômicas particulares. Ainda segundo a entidade, o governo federal precisa rever sua interferência na economia, o que acaba por manipular artificialmente o mercado e se torna tão prejudicial para as finanças públicas quanto para a iniciativa privada. Valdir Pacheco, para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, e vamos agora para o primeiro intervalo desta edição. Já no próximo bloco, uma entrevista com a Biotrigo Genética, que vai falar a respeito do andamento da safra de trigo no estado do Paraná. E você pode entrar em contato conosco e participar das mais diversas maneiras. Você pode mandar mensagem, foto, vídeo aqui para a nossa produção. O nosso WhatsApp é o 67996562266. Fique conosco, voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, seja bem-vindo se você está chegando por aqui agora. No programa, nosso assunto agora é o trigo. Depois de passar por um longo período sem chuvas, o estado do Paraná já está com praticamente quase toda a área destinada à cultura do trigo implantada. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, até a semana passada, 87% da área prevista já havia sido semeada. O estado passou por essa situação bastante crítica, falta de chuvas, passando por mais de 40 dias em algumas áreas específicas. A condição das lavouras no início da semeadura era bastante ruim. Muitos produtores chegaram a plantar o trigo no pó. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Agricultura, 79% da área plantada se encontra em boas condições. E nesta época é muito importante fazer um manejo adequado com nitrogênio. Para falar a respeito deste assunto, a Agricultura BR conversa agora com o gerente regional norte da Biotrigo Genética, ele que é o Fernando Michel Wagner. Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui no Agricultura BR. Conta pra gente como está a situação atual, então, das lavouras de trigo no Paraná. Uma boa tarde a todos que nos assistem. O trigo do Paraná, assim como o trigo do Brasil, ele vive um momento de motivação, porque o próprio mercado nos traz uma opção diferenciada pela diminuição da quantidade disponível aos moinhos internamente. Mas para que a gente aproveite esse momento, realmente os agricultores eles têm que estar atentos aos manejos, especialmente para que aproveitem o potencial genético que as cultivares que nós entregamos ao mercado têm. E nós tivemos realmente durante parte do mês de abril e especialmente durante praticamente todo o mês de maio, uma ausência de precipitações. No mês de maio nós tivemos um registro somente no final, e é a mesma ausência que prejudicou o milho safrinha, que vocês falavam anteriormente. E nesse período é importante que o produtor esteja atento ao manejo e também à quantidade de plantas nascidas, ao estande estabelecido em sua lavoura, para que ele possa fazer a verificação e definir qual é o potencial que eu vou ter nessa minha área e o quanto eu quero investir nela. Então, o manejo de nitrogênio, especialmente quando a gente tem ausência de chuvas, e nós tivemos essa realidade nas regiões oeste e norte do Paraná,
o agricultor, na maioria das ocasiões, ele acaba desistindo do manejo de nitrogênio. E nós temos vários dados que mostram que sim, é importante fazer a aplicação de nitrogênio, ele compõe rendimento no início do perfilhamento, mas em muitas situações o agricultor, não tendo um clima ideal para fazer essa aplicação durante o início do perfilhamento, ele acaba abrindo mão do manejo. E realmente isso interfere na quantidade de espigas que ele vai ter por metro quadrado nessa lavoura, que é definida no início do perfilhamento, mas nós podemos ainda assim investir nesse manejo até o início de elongação, onde ainda está sendo definido o potencial de rendimento da cultura do trigo. Então, para aquele agricultor que não fez o manejo de nitrogênio lá no início pela ausência de chuvas e a sua área ainda encontra-se até esse estágio vegetativo, que é um pouquinho antes da cultura começar a elongar, nós podemos aproveitar, vamos ter talvez menos perfilhos, consequentemente menos espigas, mas teremos espigas maiores, nós podemos compor melhor aquela espiga que está sendo formada já nesse período. Fernando, o quanto que a aplicação com nitrogênio consegue recuperar das perdas causadas pela falta de chuva nas lavouras do trigo e também quando que é o período ideal da aplicação deste insumo nas lavouras, até quando o produtor deve se atentar para fazer esse manejo no campo? É importante que o recomendante, o produtor, conheçam a fisiologia da planta de trigo. Então, se nós formos fazer uma análise dos estágios da cultura do trigo, no início do perfilhamento ela está definindo a quantidade de perfilhos e, consequentemente, o potencial de espigas que ela terá por metro quadrado. Então, eu diria que a maior parte da aplicação de nitrogênio, tendo uma condição climática adequada, deveria ser feita nesse período. Como nós não tivemos em algumas regiões condições climáticas ideais, até o início de elongação, e principalmente nesse período, nós vamos estar no que nós chamamos de espigueta terminal. E é nessa fase que ele vai formar a quantidade de grãos que ele vai ter nessa espiga, o tamanho dessa espiga, consequentemente. Então, ainda nesse período, e nós até temos dados que até o emborrachamento, nós ainda temos condição de que a aplicação nitrogenada reverta em produtividade nessa lavoura. Agora, quanto à recuperação dessas áreas, é importante que o recomendante, junto com o agricultor, vá até o campo e faça a contagem de plantas que ele tem por metro quadrado. Não somente nas áreas onde nós tivemos o problema de estiagem, mas também nas áreas que vão entrar agora em um ponto ideal para aplicação de nitrogênio. O stand, ele determina o quanto essa minha lavoura tem como potencial, e dizer que aquelas lavouras, e nós temos uma condição, especialmente no norte do Paraná, de lavouras com uma grande desuniformidade, é importante essa visita ao campo para saber se ainda vale a pena fazer esse nitrogênio. Eu diria para quem está nos assistindo que depois que essa cultivar ela passou do estágio de emborrachamento, o nitrogênio que você vai fazer nela ele tem uma repercussão muito maior em qualidade industrial e um pouco menor na questão de rendimento. Mas para aquelas áreas que ainda estão dentro desses estágios que eu falei, ainda vale a pena fazer a aplicação de nitrogênio. E é importante a gente ter muito claro que o nitrogênio que eu coloquei lá na base, a gente teve agora uma sequência de chuvas, pode ser que ele não esteja mais disponível para a cultura. Então nós temos sim que fazer divisões. A cultura do trigo, como todas as gramíneas, tem muita fome por nitrogênio, mas cada fase que eu faço a aplicação de nitrogênio, ela determina o potencial que está sendo expressado naquele momento. Como eu falei, no início do perfilhamento, fazer nitrogênio significa que eu vou ter mais perfilhos. Mas para que eu tenha viabilidade desses perfilhos e que eles se transformem em espigas produtivas, é importante que eu monitore a lavoura e também faça essa aplicação no final do perfilhamento. Recomendações muito importantes, né, Fernando, para o produtor que está nos assistindo. Para a gente finalizar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a respeito da parceria entre Biotrigo e BASF, que vão colocar à disposição do triticultor brasileiro uma nova tecnologia, né, que já é utilizada para a cultura do arroz. É isso mesmo, Fernando? Conta para a gente. É isso mesmo, Nara. Nós trouxemos hoje a público, num release institucional em conjunto, Biotrigo e BASF, uma notícia importante ao triticultor, que vai ser uma ferramenta que se chama Trigo Clearfield.
É uma parceria com a BASF, que traz essa tecnologia patenteada por ela, que já é, como você bem disse, utilizada na maioria das áreas cultivadas com arroz, e agora ela chega através da plataforma Biotrigo para chegar em 2020 à disposição dos multiplicadores de semente e em 2021 para os triticultores. É uma tecnologia que traz uma resistência desse genótipo a um herbicida do grupo das imidazolinonas, e esse herbicida ele tem uma ação muito importante, especialmente sobre a azevém e também sobre o nabo, mas o azevém é um caso muito crítico à cultura do trigo na questão da mato-competição. Então é mais uma ferramenta que a Biotrigo traz, em conjunto dessa vez com a BASF, com esse genótipo que já vem trazendo tantas outras ferramentas para os triticultores do Brasil. Fernando, da Biotrigo Genética, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Informações valiosíssimas para o setor no Brasil. Sucesso à empresa. E por aqui o Agricultura BR segue falando de trigo, e agora o destaque em relação à previsão do tempo, as questões climáticas nas áreas produtoras, concentradas principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de trigo do sul do país estão bastante animados com o desenvolvimento das lavouras. Nos últimos 7 dias, a chuva foi até abrangente na região sul, mas as pancadas mais expressivas se concentraram no norte gaúcho. Conseguiram até superar o que era esperado para esta época. Agora as condições hídricas do solo seguem elevadas nos 3 estados da região. No Rio Grande do Sul, a umidade segue um pouquinho mais alta do que no estado do Paraná, mas de maneira geral, o solo segue bastante úmido, garantindo bom crescimento para as lavouras de trigo nos 2 estados da região. Agora, a partir dos próximos dias, tem previsão de mais chuva ainda. A próxima semana vai ser marcada por tempo bastante instável nos 3 estados da região. Na faixa oeste do Rio Grande do Sul, as pancadas são mais significativas ainda. O acumulado fica em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas, chuva mais fraca, mas também persistente. No decorrer da próxima semana, entre os dias 2 e 6 de julho, expectativa de chuva ainda frequente em grande parte da região sul. Dessa vez a chuva perde um pouquinho mais de força e aí os acumulados também são menores. No Rio Grande do Sul, as pancadas agora acontecem com volume de até 15 milímetros em grande parte do estado. No Paraná, as pancadas são mais fracas ainda e vão ficar mais concentradas nas áreas mais ao sul do estado paranaense. No norte do Paraná, tempo mais firme e sem chuva. No decorrer do próximo período, entre os dias 7 e 11 de julho, expectativa ainda de pancadas de chuva em grande parte da região sul. Dessa vez o acumulado segue baixo, as pancadas seguem mais fracas, intercaladas com períodos de tempo mais seco. Então, no decorrer das próximas semanas, tem mais previsão de chuva em áreas produtoras de trigo da região sul. Tanto no estado gaúcho como também no estado paranaense, as pancadas são persistentes. A diferença é que no Rio Grande do Sul, essa chuva é um pouco mais significativa. No Paraná, tem áreas mais ao norte que ainda não devem receber essas pancadas tão significativas de chuva, mas de maneira geral, podemos considerar que grande parte das áreas produtoras de trigo da região sul vão receber pancadas de chuva durante as próximas semanas, garantir esse tempo mais instável e também favorecer essa fase inicial do crescimento do trigo na maior parte do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o repórter Gustavo D'Angelo agora fala sobre o processamento de laranjas e também a colheita de uva Niagara. Com a aproximação do início da safra 2018-2019, o processamento de laranjas se intensificou neste mês nas grandes indústrias do estado de São Paulo. Embora alguns volumes de precoces tenham sido recebidos na segunda quinzena de maio, o estágio de maturação ainda não estava próximo do demandado pelo segmento, devido às chuvas abaixo da média nos primeiros meses deste ano. De acordo com o CPEA, o processamento esteve maior para as frutas próprias e de spot na primeira quinzena de junho, enquanto na segunda tem aumentado a participação de frutas contratadas, que tiveram o ciclo de desenvolvimento atrasado em alguns pomares. No momento, as compras no spot nas grandes indústrias paulistas estão entre R$ 18 e R$ 20 a caixa de 40 quilos e 800 gramas, colhida e posta na fábrica para todas as variedades.
Já nas processadoras de menor porte, os valores chegaram até R$ 24,00 a caixa, dependendo do rendimento da fruta. Agora eu mudo de assunto para falar sobre a colheita de uva da variedade Niagara, que começou neste mês na região de Jales, no noroeste de São Paulo, onde o volume deve ser semelhante ao do ano passado, devido ao bom desenvolvimento dos parreirais. Na região de Campinas, a colheita deve se encerrar nos próximos dias. Dessa forma, Jales deve contribuir com o abastecimento do mercado dessa variedade até novembro. O pico de colheita deve ocorrer entre agosto e outubro. Para as uvas finas, a safra de Jales deve começar em julho. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a colheita oficial de milho, segunda safra no Mato Grosso do Sul, ocorreu nesta última segunda-feira em Jaraguari, município muito próximo a Campo Grande. O repórter Kleber Rabelo acompanhou de perto o evento e mostra agora pra gente. Os números foram apresentados pelo presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Em relação ao ano passado, a produtividade média do milho caiu de 88,3 sacas por hectare para 68 sacas. Diferente da colheita recorde de soja no Mato Grosso do Sul na safra deste ano, os números em relação ao milho não corresponderam às expectativas. Infelizmente, são números menores que do ano passado, o produtor sempre é esperançoso. O fevereiro entrou chovendo muito bem, se mostrando que ia ser um ano especial novamente. Mas nos meados de março cortou as chuvas e, como eu disse, algumas regiões ficaram até 45 dias sem chuva. A região norte sofreu um pouco menos e a gente está vendo nas lavouras umas produtividades boas, está sendo agradável, estão ouvindo números entre 90 e 130 sacos por hectare, que geram renda e lucratividade ao produtor rural. Já a região sul, de Campo Grande para baixo, foi mais sofrida, tem lavouras que não vão se passar a máquina, mas faz parte do nosso negócio. Nós temos aí 20% do estado com plantado fora do melhor período. Não aconteceram geada até agora, então por geada não houve perdas. O que tirou mesmo a produtividade foi o clima, a seca. O seu Luiz Cole, proprietário da fazenda Campo Grande, investiu na plantação do milho segunda safra, aguardando o mesmo sucesso que teve com a colheita da safra da soja. A estiagem também prejudicou a produção da fazenda, mas ainda assim ele está otimista. Eu estou achando que vai dar mais do que eu calculava, quando estava verde. Agora que secou, está dando uma espiga muito boa. É bem positiva, mas também não é negativa. Ela vai dar uma colheita até boa. Com o custo de produção de 3,4% maior que a safra passada, o momento exige cautela quando o assunto é investimento em novas tecnologias. O produtor precisa ter sempre um viés crítico com relação a tudo que é ofertado em tecnologia. Logicamente que nós buscamos a melhor tecnologia, mas acima de tudo, nós buscamos o melhor resultado. Isso é que é importante, porque em anos como esse é que aparecem as dificuldades. Se a gente tem um custo de produção muito alto, sempre querendo aí as maiores tecnologias e colocando as melhores tecnologias em diversos momentos de plantio, a gente pode ter uma invertida e ter um custo de produção maior do que as nossas receitas. Então, a recomendação que a gente faz é para que o produtor analise de fato as tecnologias, nos melhores momentos que ele use efetivamente as tecnologias de maior custo, mas que são momentos que tendem a dar melhores resultados. E naqueles momentos mais complicados, final de plantio, que o produtor saiba utilizar também tecnologias aí de custo médio, médio-alto, porque também a gente não deve plantar sem acompanhar a pesquisa, a comunidade científica, mas é uma coisa que o produtor tem que saber fazer essa gestão aí, de usar as tecnologias corretas para os momentos corretos e fazendo aí essa gestão de risco, gestão de custos. Rápido por aqui. Aproveite esse tempinho para acessar o portal do SBA e ficar por dentro dos leilões que a casa vai transmitir. O endereço é o www.sba1.com. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar a falar de milho aqui no Agricultura BR. Destaques importantes em torno das informações mercadológicas. Nós voltamos já.
Nesta segunda-feira, nós trazíamos as informações a respeito do Rally da Safra que através da Agroconsult, que é a sua realizadora, fez um evento para a imprensa, mostrando os resultados dessa etapa, que mostra as condições do milho de segunda safra. De acordo com o que foi apresentado, e em entrevista aqui no Agricultura BR, você já viu o André Pessoa comentando os números, tivemos uma segunda safra com uma expectativa bem menor do que aquela que foi a produção da safra passada, menor também que as perspectivas iniciais do organismo. Ficou para 55 milhões de toneladas a previsão de produção de milho em segunda etapa no Brasil. Fatores ligados ao clima fizeram com que houvesse quebra, assim, em alguns estados do país. Você vê na tela comigo o que a Agroconsult, o Rally da Safra, aponta para a produção brasileira. Agora em junho, 55 milhões de toneladas, já é um número menor do que era apresentado em maio, com 57 milhões, e a campanha 16-17, quando eram 67 milhões e 300 mil toneladas de milho em segunda safra na estimativa de produção. Vamos ficar de olho agora em como que o clima se comporta para as áreas de produção, áreas essas que já começaram a colheita do ciclo novo. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende. A colheita do milho, segundo a safra, já começou nas principais áreas produtoras da região central do país. Como Mato Grosso, a colheita já avançou em torno de 12%. Agora, as principais perdas acabam ficando um pouco mais concentradas entre o Paraná e o interior do estado de São Paulo, onde os produtores já esperam perdas de até 20% nas lavouras. Agora, para os próximos períodos, a expectativa ainda é de tempo firme. Não tem previsão de chuva avançando na maior parte do centro-sul do país. Agora, em relação às condições de umidade do solo, seguem baixas, principalmente no centro-oeste e grande parte do interior do sudeste. Só que isso é normal para esta época, dando essa diminuição das chuvas na maior parte da região central do Brasil. No decorrer dos próximos dias, teremos pancadas de chuva, principalmente na região sul. Nos 3 estados da região, uma frente fria que avança provoca essa chuva mais abrangente. As pancadas de chuva no Paraná ainda podem atrapalhar essa fase bastante inicial da colheita do milho segunda safra por lá. Agora, grande parte do sudeste e até do centro-oeste ainda representam períodos de tempo mais seco por conta da atuação da massa de ar mais seco na região central do país, que acaba inibindo qualquer formação de áreas de instabilidades. No decorrer da próxima semana, entre os dias 2 e 6 de julho, expectativa de chuva ainda frequente na região sul, agora avançando um pouco mais entre o sul e leste de São Paulo, mas é uma chuva bem localizada e de forma mais fraca. A chuva mais frequente vai ficar concentrada nos 3 estados da região sul ainda no decorrer deste período. Então, o tempo firme vai seguir persistindo em grande parte do sudeste e centro-oeste mais uma vez. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 11 de julho, expectativa ainda de tempo mais instável na região sul. A chuva agora perde um pouco mais de intensidade, as pancadas já não serão mais tão frequentes e a chuva que acontecer acaba ficando um pouco mais intercalada, com períodos de tempo mais seco no sul do país. Entre o sudeste e centro-oeste, mais um período de tempo bastante seco e temperaturas em elevação. Então, durante as próximas semanas, a chuva vai seguir um pouco mais concentrada na região sul. Para os produtores de milho segunda safra que já começaram as atividades de colheita no Paraná, essa chuva até pode atrapalhar por alguns momentos, mesmo que seja uma chuva mais fraca. Agora, em áreas de milho segunda safra da região sudeste e até da região centro-oeste, os produtores devem conseguir avançar bastante com as atividades de colheita no campo, porque o tempo seco vai favorecer para as atividades de manejo das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Falamos agora a respeito de milho, só que no cenário internacional, nesta última segunda-feira, importantes relatórios foram apresentados ao mercado, entre eles o de inspeção e também relacionado às condições de lavouras norte-americanas. Eu começo falando das inspeções de milho, que totalizaram na semana encerrada na última quinta-feira 1.511.000 toneladas do cereal. Você vê comigo na tela o movimento semanal e também do acumulado de safra. Nós temos até o dia 21 de junho a venda semanal de
de 1.511.746 mil toneladas de milho americano. Na campanha 17-18 eram 44.190 mil toneladas, é o que se tem de acumulado até o momento. Na campanha passada, nessa mesma data, 47 milhões de toneladas. Essa era uma safra que era esperada, de fato, uma venda menor, é o que vem acontecendo. Entretanto, o volume é muito próximo ao que ocorria na safra passada. Em relação ao relatório que mostra a condição das lavouras, o mercado esperava por uma manutenção, mas os números trouxeram uma leve piora em relação à semana anterior. A quantidade das lavouras de milho dos Estados Unidos que se encontram em condições boas ou excelentes está em 77%. Na semana passada eram 78%. Em relação às lavouras em condições regulares, o índice aponta para 18% da área plantada. E em relação às áreas que estão em condições ruins ou muito ruins, são 5%. Na semana passada eram 4%. Vamos ver então como que o mercado do milho no cenário futuro reage a estas informações, vendas e também condição da nova safra por lá. Na tela você acompanha o mercado do milho ao vivo, Bolsa de Chicago. Milho vem reagindo bem nesta terça-feira. As posições sobem cerca de 2 centes de dólar por bushel. Os contratos com vencimento em julho operam a $3,53 mais 2. Posição de setembro vem a $3,62 mais 2 o bushel. Milho para entrega em dezembro é negociado agora em Chicago a $3,74 por bushel, enquanto a posição de março do ano que vem subindo também, vindo agora a $3,83 mais 4 por bushel. E o grupo sucroenergético Ativus, antiga Odebrecht Agroindustrial, planeja aumentar a sua moagem de cana. Deve aumentar em 13,6% depois de ter um lucro líquido superior a 260 milhões de reais. Vamos ver como é que estão os dados de moagem e a estimativa de como que pode ficar a campanha 2018-2019 da Ativus. Ela espera chegar a 29 milhões e 300 mil toneladas na cana, passando pelo processamento. Na campanha 17 foram 25 milhões e 800 mil toneladas. As usinas estão nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo e tem como meta 29 milhões e 300 mil toneladas, quase 14% superior ao que foi passado pelo processamento na campanha 17-18. Em linha com o restante do setor, a Ativus deve impulsionar a sua fabricação de etanol e trazer uma queda na produção de açúcar. Na tela você acompanha conosco que a produção de etanol pela Ativus deve chegar a 2 bilhões e 200 milhões de litros, um alcance 22% superior em relação à temporada 2017-18. Já em relação à produção do açúcar, deve haver uma queda de até 30%, levando a fabricante a chegar ao número apenas de 321 mil toneladas. Também há a expectativa de gerar 2.100 gigawatts de energia elétrica, números da Ativus, então, para este ciclo novo. A previsão de menor participação do Brasil no comércio internacional de açúcar no ciclo 18-19 tem se confirmado. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram, na prática, como que os embarques estão menos aquecidos neste ciclo novo. Números divulgados nesta semana, que trazem o acumulado do mês de junho, deixam bem clara essa situação. Na tela você acompanha comigo agora os embarques de açúcar bruto pelo Brasil no mês de junho de 2018 e a comparação com junho de 2017. Os dados são a média diária, considerando os primeiros
16 dias úteis de junho deste ano. Enquanto em junho de 2017, o Brasil enviava, em média, ao exterior 125.500 toneladas de açúcar. Agora, em junho de 2018, este índice está 39,6% menor, com embarques diários na média de 75.800 toneladas. Cai também o valor pago pelo açúcar brasileiro. No ano passado, cada tonelada recebia, em média, $406,70. Já em junho deste ano, preço médio se encontra em $291 a tonelada, queda, de acordo com o Ministério, de 28,4%. Por aqui temos também o açúcar refinado que segue pelo mesmo caminho, 57% de queda em relação ao volume e 22% para os valores praticados. Você acompanha conosco como é que ficou esse cenário para o açúcar refinado, trazendo aqui em destaque no Agricultura BR. Você vê um volume de 21.600 toneladas em junho, 9.000 de 2017, 9.300 em junho de 2018, recua 57%. Já os valores, R$ 443,60 a tonelada. No ano passado, junho deste ano, $342,80, recuando 22,7%. A Agricultura BR segue, daqui a pouco vai trazer para você as últimas informações, principalmente em relação ao mercado da soja, trazendo uma certa recuperação em relação àquela queda forte que tivemos nesta segunda-feira. E você aproveite esse tempinho do intervalo para mandar uma mensagem para a gente. O número do WhatsApp do Agricultura BR é o 67-99656-2266. Compartilhe fotos, vídeos e opiniões a respeito dos temas que trazemos aqui. Fique conosco, voltamos já. Agricultura BR de volta. Atenção, cafeicultura nacional, para as notícias do setor. As exportações brasileiras de café em grão estão bem mais aquecidas neste mês de junho na comparação com maio, mês que foi afetado pela greve dos caminhoneiros e, com isso, trouxe bastante prejuízo ao transporte de cargas no país. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o volume médio de embarque de café diário neste mês de junho está 59% superior em relação ao mês anterior, mês de maio. Na tela você acompanha comigo agora estes números divulgados nesta semana pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Veja comigo, neste mês, média diária de embarques está em 107.100 toneladas de café. Enquanto isso, maio do mês passado trouxe média diária de embarques em 67.300 toneladas, portanto, ritmo bem mais forte depois do mês afetado pela greve dos caminhoneiros. Na comparação com junho de 2017, junho de 2018 também está na frente, com uma alta de 18,1%, uma vez que naquele mês, no ano passado, média diária de embarques estava em 90.700 toneladas. O produtor rural, o cafeicultor aqui no Brasil sabe muito bem o que está acontecendo, principalmente em relação aos preços. São eles que trazem esse impacto negativo muito forte sobre a cafeicultura nacional e o travamento. No momento, nós temos um mercado na qual o cafeicultor tem agido do chamado mão para a boca, não tem vendido muito café, tem segurado um pouco mais o produto na tentativa de conseguir um melhor preço pelo seu produto. O preço internacional vendido até agora, nessa parcial de junho, é de pouco mais de $144 a saca. Sabe o que significa isso? $18 a menos do que os valores praticados no mesmo período do último ano. Você confere conosco agora como é que vem esse balanço, comparando com maio também. Junho de 2018, $144,50, é menor do que o mês passado, por enquanto, que era de $151,60 a saca. Junho de 2017, $162,40. Aí a queda realmente é expressiva, $18 a menos pela saca de café.
Apesar da remuneração mais baixa, a receita gerada com a venda do café está melhor neste junho de 2018, uma vez que o volume embarcado está mais crescente. Na tela você vê estes últimos dados que a gente traz para você a respeito do desempenho dos embarques de café do Brasil. Veja que agora, junho de 2018, o volume diário de receita está em 15 milhões e 500 mil dólares, valor 51,7% maior do que em maio, que fechou em 10 milhões e 200 mil dólares, com uma média diária de receita. Junho de 2017 registrou o preço de 14 milhões e 700 mil dólares, sendo arrecadados diariamente com os embarques de café. Portanto, junho deste ano também ficou acima em 5,1%. E agora chegou o momento da sua participação no Agricultura BR. É o Agricultura BR Responde. Participação com produtores de café, e vamos saber quem que está participando conosco. É do interior do estado do Paraná. Pode colocar a participação na tela. Nós temos hoje Divino Pereiro, de Jandaia do Sul, Paraná. Sou produtor de café no Paraná, quero saber a previsão do tempo. Divino, quem responde para você e para todos aí da região é a Juliana Rezende. Respondendo a dúvida para os telespectadores de café lá da região de Jandaia do Sul, no Paraná, que querem saber como que fica o tempo por lá agora ao longo das próximas semanas, para saber como proceder em relação ao andamento da colheita e até da secagem dos cafezais do Paraná. Olha, as condições de umidade do solo seguem altas em grande parte do Paraná, principalmente nas áreas mais ao sul do estado. A umidade passa de 80%. Na última semana, a chuva diminuiu no Paraná, tanto que o tempo mais seco aqui predominou. Algumas poucas pancadas de chuva aconteceram no sul e no leste do estado. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva. Agora, as instabilidades, então, vão se espalhar por grande parte do estado do Paraná, até pelo menos dia 1º de julho. As chuvas mais significativas acontecem em áreas do sul e também do leste do estado paranaense. Essa chuva toda acaba sendo influenciada pela formação de uma área de baixa pressão próxima ao Paraná e também a umidade que vem lá da Amazônia. Acaba sendo transportada pelos ventos em altitude e acabam garantindo tempo mais instável, nuvens carregadas em grande parte do Paraná. Agora, a partir da próxima semana, entre os dias 2 e 6 de julho, expectativa de chuva agora mais fraca. As instabilidades que aconteceram no Paraná ficam concentradas na metade sul do estado, mas dessa vez é uma chuva bem fraca e isolada, tanto que no norte do Paraná nem chuva tem. E no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 11 de julho, tem previsão de pancadas ainda de fraca intensidade em grande parte do Paraná. No extremo norte do estado é que o tempo firme ainda vai seguir predominando. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva no estado do Paraná. Essa chuva começa a perder intensidade já a partir do próximo período e, principalmente para os produtores de café da região de Jandaia do Sul, agora devem ter períodos de tempo mais seco, porque as áreas mais ao norte do Paraná recebem pouca chuva e é o tempo firme que predomina nas próximas semanas. Então, esse tempo mais seco, ainda persistindo em áreas mais ao norte do estado do Paraná, vão garantir um cenário bastante otimista, principalmente para os produtores de café, que podem dar andamento em relação à colheita e também à secagem dos grãos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E por aqui o Agricultura BR agora traz em destaque fechamento para ver o acompanhamento da soja na Bolsa de Chicago. Vinha recuperando um pouquinho daquela forte queda que tivemos nessa última segunda-feira e sexta também. Você acompanha comigo agora os negócios, mercado ao vivo para Chicago. Você tem aqui as posições agora em posição de ganho. Nós temos aqui as posições na Bolsa de Chicago, vindo com a posição de julho a $8,73 por bushel, em campo negativo, já vai perdendo 1 cento até 2 centos de dólar, $8,73 na posição de julho, agosto 8,78, setembro $8,83 por bushel, novembro é onde está precificada essa safra americana, 8,93, tem mais liquidez essa posição, mesmo assim você vê ali valores em queda também, depois de abrir em alta na manhã desta terça-feira. Para encerrar, vamos ao dólar no Brasil, que vem nos últimos dias operando próximo à estabilidade. Neste momento, a moeda norte-americana se encontra próximo aos R$ 3,77, conforme o fechamento desta última
segunda-feira. Moeda vem aos R$ 3,77 mais 5, precisamente, com leve oscilação negativa de 0,06%. Com essa informação, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.